Essa é a nossa oração. Abriu Josué, capítulo de número 1. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Todo mundo firme hoje, hein? Glória a Deus. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, ninguém vai se suster, vai ficar firme diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente, esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, amém, por onde quer que andares. Amém. Glória a Deus. Vire para o seu irmão e diga para ele: irmão, está na hora de virar a página. Pode se assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. A gente falou bem em pé assim, está na hora de virar. Eu estava meditando nessa passagem em outra em particular, mas algo me chamou muita atenção nessa passagem. Nós já ouvimos aqui nessa igreja muitos irmãos pregarem sobre essa passagem. Eu lembro pelo menos do Cido pregando sobre o verso 8, do pastor pregando. Eu já preguei 2 vezes, no verso 5 e no verso 9. Mas meditando sobre essa passagem como um todo, Deus tratou comigo algo, me direcionou em algo, que é o virar a página. Nós estamos diante da passagem quando Josué ia assumir a liderança do povo. Deus tinha preparado o seu povo para herdar a terra, e Moisés era o direcionador daquele povo. Só que diz a palavra de Deus que no momento que ele estava muito triste, porque ele tinha perdido a sua irmã, ele antes tinha falecido, o povo começou a reclamar e o Senhor falou: olha, o povo estava pedindo água, e o Senhor falou: você vai e fala a rocha, e a rocha vai dar água, e eu vou ser santificado no meio do povo. E Moisés foi, chamou todo o povo, os anciãos, como o Senhor tinha lhe ordenado. Mas no momento ele desabafou, ele chegou e chutou, falou: porque vocês isso, tal, e pegou o cajado, que era o símbolo da autoridade, e bateu na rocha, e a rocha deu água, e o povo bebeu e saciou a sua sede. Então o resultado que ele queria, que o povo queria, foi recebido. Eles tinham água para beber, só que ele foi desobediente ao Senhor. E a palavra diz que quando aquilo acabou, o Senhor chamou a Moisés e a Arão e falou: agora, por conta daquilo, porque naquele momento eu iria me santificar no meio do povo pela obediência de vocês, mas como vocês me desobedeceram, vocês não entram na terra. E Moisés, ele meio que lutou com Deus em relação a isso. Diz em Deuteronômio no começo, se você ler, que ele ora a Deus sobre esse assunto, e Deus fala: eu não vou mais falar com você a respeito desse assunto, você só vai subir e ver a terra, mas você não vai mais herdar a promessa
da terra prometida por conta daquela questão. Mas Moisés, ele preparou um homem. Nós não sabemos com que idade que Josué saiu do Egito, possivelmente 40, 50 anos, um pouco menos, mas ele não saiu tão velho, ele era um jovem, por assim dizer. E ele andou com Moisés, ele andou com o povo, e ele viu as proezas de Deus, ele viu o agir de Deus, ele viu como Deus se manifestou no meio do povo, através da vida de Moisés. E ele escolheu estar próximo. Nós precisamos estar próximos de pessoas que andam com Deus. Amém. Pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que têm experiências com Deus. E Josué, ele foi andando, aprendendo a como servir a Deus. E Deus achou, tanto em Josué quanto em Caleb, pessoas que eram segundo o seu coração, pessoas que criam em Deus e na promessa de Deus, apesar dos desafios. E o Senhor falou para Moisés: Josué e Caleb, eles vão entrar na terra, porque eu encontrei eles fiéis, porque eles confiaram em mim. Só recebe a promessa quem confia em Deus. Amém. Quem confia no agir de Deus. Então Josué foi preparado para ser o líder, porque o povo precisaria de alguém que direcionasse, que os levasse, que os ajudasse a entrar. E quando Moisés morre, se você ler no final de Deuteronômio, diz um luto muito grande do povo em relação à morte de Moisés, por ser um grande líder. E no verso 1 diz assim: isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Deus estava falando para Josué: é a hora de virar a página. Muitas vezes nós vamos andando na vida, vivendo a vida, por assim dizer, mas não viramos a página. Trazemos tudo aquilo que já vivemos e falamos daquilo com saudade. O povo no deserto, eles pereceram por quê? Porque eles não conseguiam virar a página do Egito. Todo momento de dificuldade eles lembravam do Egito. Quando não tinha pão, eles falavam: lá no Egito a gente tinha melão e cebola. Que delícia, melão e cebola. Quando eles estavam com sede, eles falavam: lá no Egito a gente tinha água, agora aqui a gente vai morrer de sede. Quando eles cansaram do pão, falaram: a gente não tem carne, lá no Egito a gente tinha carne. E eles sempre relembravam as coisas que se passaram. E quando nós ficamos relembrando aquilo que passou, nós acabamos perdendo foco, perdendo objetivo. Pessoas que murmuram, que reclamam, são as pessoas que olham para o passado. Pessoa que está em 2026 e fala dos acontecimentos de 2017. 2026 de 2017. E ela não percebe que o mundo foi avançando, que as coisas estão avançando, e ela fica cativa ao passado. Eu estava conversando com um motorista do Uber, e algum tempo atrás, e ele falou que ele trabalhava numa empresa na parte de tecnologia, e a gente conversando, ele falou: em 1990, já se falava de clientes nossos que queriam fazer pagamento por aproximação de cartão. Já buscava-se isso. Eu falei: 1990 faz tempo, hein? Mas eu falei: o Pix veio em 2020, na época da pandemia. Hoje, nós quase não conseguimos viver sem. É extremamente necessário. Por quê? Porque as coisas avançam. As coisas avançam. Deus tem o melhor. O melhor está por vir. Mas nós não podemos ficar cativos ao passado.
Pessoa, nós estamos vivendo aqui um novo tempo, nesse local, a pessoa fala da igreja, quando nós ficávamos lá na Manuel Ferreira Pires, 768. Ah, porque aquele tempo bom. Mas passou, irmãos. Passou. As lembranças ficam, mas nós não podemos ficar recordando desse passado com saudade. O profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que trazer à minha mente não aquilo que foi ruim, mas aquilo que é bom, aquilo que me faz sonhar, amém, aquilo que me faz avançar. Não posso, como acho que eu já falei uma vez, olhar para a morte de Jesus, o sacrifício, e ficar: ai meu Deus, coitado, que se eu estivesse lá, eu ia revoltar, brigar. Não! O sacrifício foi necessário. Veja Cristo como João viu, glorificado, aleluia, Senhor sobre todas as coisas. Foi um momento, mas não é o momento que define. Então nós precisamos virar a página. Josué estava acostumado a ver um Deus do extraordinário, que mandava pão, toda manhã descia o maná e o povo se alimentava. Deus mandava carne, o povo comia, a rocha brotava água, o povo bebia, as vestes elas cresciam junto com as pessoas. Terrível para as mulheres, diga-se de passagem, vestir a mesma roupa por 40 anos. Tem gente que se veste uma roupa 2 dias seguidos já reclama, quanto mais 40 anos, mas era Deus cuidando do povo de uma forma. Agora o cuidar de Deus ia ser de outra forma. Agora o maná não ia mais cair. A palavra diz que quando eles entraram na terra, pisaram o pé, o maná acabou. Porque era um novo tempo. É o tempo do amadurecimento, do crescimento, da frutificação, da colheita para o povo. Então eles não podiam mais ficar nessa lembrança do passado. Para você ver, Jesus veio, que o povo recordou do maná do deserto 1000 e poucos anos antes, porque as pessoas não conseguem virar a página. Está na hora de virar a página. Está na hora de virar a página e viver algo novo de Deus. Deus estava falando para Josué: Josué, o deserto acabou. Aquele tempo de caminhar no deserto acabou. Aquele tempo de ver aqueles agires de Deus, o operar de Deus daquela forma, acabou. É hora de caminhar para o novo. É hora de caminhar para o novo de Deus. Na sua casa, na sua vida, na sua família. É hora de largar as velhas atitudes, os velhos hábitos e viver o novo de Deus. Amém. Viver o novo de Deus é preciso largar. Quando Elias chama Eliseu, Eliseu pega a junta de boi, queima tudo e larga lá, e você não vê nenhuma passagem dele retornando para os bois. Por quê? Porque ele falou: é hora de virar a página. Deus tem algo novo para mim. Amém. Deus tem algo novo para o seu casamento. Deus tem algo novo na sua profissão. Deus tem algo novo para os seus estudos. Está na hora de largar o passado. Viva o novo de Deus. Usufrua do novo de Deus. Deus tem abundância. Amém. Aleluia. Deus estava falando para Josué: olha, acabou aquilo. Moisés, meu servo, é morto. Não adianta esperar aí, não adianta ficar parado aí, não adianta, ele não vai voltar, ele morreu. É hora de seguir em frente. É hora de viver o sobrenatural de Deus. É hora de deixar o passado e falar como Paulo: eu caminho rumo ao alvo. Eu estou com um objetivo novo. Meu objetivo novo é Cristo. Amém. E por Cristo eu deixei tudo para trás. Viver o novo. Josué, ele recebe essa palavra de Deus. No verso 2 diz assim: levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus fala: deixa o passado, larga. Mas chegou a hora de se levantar. Não dá para ficar prostrado, não dá para ficar deitado, não dá para ficar sentado, pensando que a promessa de Deus ia ser que os inimigos ele ia ficar sentado
comendo pipoca, os inimigos iam cair no chão. Não foi assim. Deus falou para ele, está na hora de levantar. Está na hora de tomar um posicionamento. Amém. Eu quero viver algo novo de Deus. Eu quero virar a página. Eu preciso tomar um posicionamento. Eu preciso decidir não ser mais dessa forma, para viver de outra forma. É uma decisão. As coisas na vida são decisões. Se você não fizer nada, é uma decisão. É uma decisão de não fazer nada. Era uma decisão. Deus estava falando para Josué: vocês podem ficar aí, parados, só que a terra vai continuar lá. Ou vocês podem se levantar e vocês seguirem em frente. Eu não posso ficar recordando, remoendo o passado, remoendo as perdas que foram muitas no deserto, remoendo o sofrimento dos 40 anos, no caso do povo. Eu preciso me levantar. Por quê? Porque Deus está agindo. Eu me levanto por quê? Porque Deus está operando. Eu não vou ficar sentado ou prostrado, porque eu sei que Deus irá fazer algo novo. Amém. Eu sei que o Senhor irá me levar à terra da promessa. Por isso eu não fico estagnado, parado, sem fazer, sem ação, sem reação. Eu vou agir. Eu vou em ação. Deus falou para Josué: está na hora de levantar. Está na hora de passar o Jordão. E no verso 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus te manda levantar, mas Ele renova a promessa. Ele faz você lembrar aquilo que Ele já te disse que vai fazer, que vai realizar. Nosso Deus é um Deus de promessas. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Mas eu preciso relembrar. E Deus, pela sua graça, Ele vai trazendo a nossa memória. Ou Ele vai usando pessoas. Ou Ele usa a sua palavra para nos lembrar aquilo que Ele prometeu. Porque Ele é fiel. A dependência de Deus, nós sabemos que Deus vai cumprir a palavra dele, que Deus vai cumprir a promessa, que a promessa de Deus, ela não caiu em esquecimento. Quando Deus usou alguém, ou quando Deus falou na palavra algo, Deus não se esqueceu daquilo que Ele falou. Deus não teve uma amnésia espiritual. E Ele falou: me dá um livro aí para eu dar uma olhada no que está escrito a respeito do André, porque eu esqueci. Não, nada escapa de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E aquilo que Ele prometeu para você não caiu em esquecimento. Levanta-te. Tome um posicionamento. Seja firme. Seja uma pessoa de ação. Por quê? Porque a promessa de Deus está em pé. Ela não caiu por terra. Já tinha passado 40 anos, como eu disse. 40 anos de caminhada no deserto. 40 anos. E Deus fala: você lembra da promessa que eu fiz quando estava lá no Egito? Eu iria levar um povo para aquela terra. Eu vou cumprir aquela promessa. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado, como eu disse para Moisés. A promessa não era de Moisés. Deus disse para Moisés, mas a promessa era para o povo. Amém. A promessa é para quem está vivo. A promessa é para quem está firme. A promessa é para quem toma a decisão de levantar. Eu vou realizar a promessa. Então eu vou agir. Glória a Deus. Deus traz a lembrança. E aí diz aqui: desde o deserto deste Líbano, verso 4, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente, será o vosso termo. É você ver que Deus está falando uma coisa: nenhum desses inimigos vai conseguir vencer. Você irá vencer todos os inimigos. Deus fala: a promessa tem vários inimigos, tem vários obstáculos,
várias dificuldades, mas vocês irão conseguir. Eu irei cumprir a minha promessa. Eu irei realizar. Do lado de lá do Jordão tinha Jericó, tinha Ai, tinha o termo dos Heteus, dos Perezeus, dos Gigazeus e tudo que é Eus. Gigantes, como os próprios espias falaram, os filhos de Anak, gigantes. Mas Deus falou: tudo que você está vendo, eu tenho dado como promessa. Não importa o tamanho do inimigo. Você serve o Deus Todo-Poderoso. Você serve o Deus que criou os céus e a terra. Aquele que tem todo o poder. Então pode ser que apareçam desafios grandiosos, como realmente aparecem. Porque às vezes, como eu disse, a pessoa ela acha que Deus vai agir tudo, ela vai ficar sentada. Tanto que Deus falou para Josué: levanta. Ou ela acha que ela não vai ter esforço, não vai ter desafios e que não terão inimigos. Nós temos adversários, nós temos inimigos. Paulo diz em Romanos que uma porta grande foi aberta e tinha muitos adversários. Ele fala: uma porta grande se me abriu e há muitos adversários. Mas a questão é: no nome de quem você está indo? Quem que fez a promessa? Quem que falou que iria realizar? Quem que falou que iria fazer? Não foi Deus? Então não importa quantos inimigos tenham, se é uma multidão, no nome de Jesus eles caem por terra. A questão é tomar o posicionamento. A questão é tomar o posicionamento. Você pode ficar olhando os inimigos e falar como os outros 10 espias. Eles eram grandes, eram muitos exércitos, era isso, era aquilo. Ou você pode olhar e falar: é a promessa de Deus. Vai acontecer. Tem muitos inimigos, eles vão cair por terra. Tem muitas dificuldades, elas vão cair por terra. Por quê? Porque o Senhor prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para realizar. Ele é fiel para operar. No verso 5 diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Nada vai parar aquele que toma um posicionamento. A igreja em Atos, ela não foi derrubada, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja vai no nome de Jesus. Amém. Então não há o que possa parar. Levantou império, caiu império, levantou império, caiu império, e a igreja de Jesus Cristo permanece. A igreja de Jesus Cristo, ela é triunfante. Amém. Ela é vitoriosa. Amém. Nada pode abalá-la. Por quê? Porque ela está indo no nome do Senhor. Nada vai permanecer diante de nós como obstáculo por conta do Deus que nós servimos. Não é a enfermidade, não é a falta financeira, não é o desamparo emocional que vai nos derrubar. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Na segunda parte desse versículo diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. É a presença garantida de Deus. Em todo lugar que você for, onde você andar, o que você fizer, o Senhor está com você. A igreja, o cristão, ele é imparável. Não é porque ele é muito forte, não é porque ele é muito bom, não é porque ele é muito sábio, não é porque ele é digno. É porque Deus está com ele. Amém. Deus está com você. Deus está conosco. Deus está nesse lugar. É saber: o Senhor está comigo. Por isso, os inimigos não podem resistir. Antes eles vão cair por terra. Os obstáculos, eles não vão se sustentar.
O inimigo, ele não vai conseguir, ele vai cair por terra, porque Deus está comigo, ele não vai me desamparar, ele não vai me deixar. Ele nunca vai deixar, é promessa. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Um irmão, uma irmã pode te deixar, o Senhor não te deixa. Um amigo pode te deixar, te desamparar, o Senhor não te deixa e nem te desampara. Uma pessoa querida da família pode te deixar, pode te desamparar, mas o Senhor não. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Você está nas mãos do Senhor. Aleluia. Você não escapa das mãos do Senhor. A palavra diz que Jesus disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me deu eu perdi. Elas são minhas, ninguém pode tirar. Você tem o cuidado de Deus sobre a sua vida. Não temas os inimigos, não temas os desafios, não temas as dificuldades. Creia em Deus, creia no Deus que te sustenta, creia no Deus que te formou, creia no Deus que te chamou, que te resgatou, que te libertou, que te curou, no Deus que operou maravilhas em você. Creia, porque Ele não muda, Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor, Ele não muda. Não te deixarei, nem te desampararei. No verso 6 diz assim, segunda parte: porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. E aí no verso 7 e 8 diz: então somente esforça-te e tem um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele noite e dia, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Você vê que ele fala primeiro, ter o cuidado de fazer, realizar, e depois no verso 8 ele fala de se apartar da boca, de falar. Nós temos que fazer aquilo que a palavra diz, mas também temos que falar aquilo que a palavra diz. Nós temos que realizar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, para termos uma vida abundante, para herdarmos as promessas, cumprir aquilo que está escrito, cumprir aquilo que o Senhor tem falado. Amém. Que tem usado pessoas que quando abrem a Bíblia e falam a palavra de Deus, é uma palavra que traz vida, é uma palavra penetrante, é uma palavra que santifica, é uma palavra que limpa. É a palavra de Deus, é fiel. Então, quando nós andamos com Deus, nós devemos tomar cuidado de fazer aquilo que Ele nos diz para fazer. Que Tiago diz para não ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes na sua carta. Porque quem é ouvinte e não praticante é quem se olha no espelho. É como a pessoa que se olha no espelho e quando vai embora ela se esquece de como era. O que quer dizer isso? É uma pessoa que ela vê o que ela precisa fazer ou mudar, mas quando ela dá as costas ela esquece tudo. Nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Nós precisamos cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. E não é pesado, não. Servir a Deus é muito difícil, porque é muito pesado. Quantas pessoas que serviram a Deus e que talvez passaram dificuldades piores do que as nossas, incomparavelmente, e foram fiéis até o fim. É possível ser fiel até o fim. É possível você viver uma vida de santidade, de integridade, uma vida de pureza. É possível você viver uma vida com Deus. Amém. É possível andar com Deus.
A palavra diz de um homem chamado Enoque, que não fala quase nada, não fala a profissão que ele era, a gente subentende, mas não fala. Não fala o nome da esposa dele, não fala o círculo de amizade, não fala o cargo, não fala. Fala só uma coisa: ele andou com Deus. E ele teve uma experiência única daquele tempo. Ele foi arrebatado, o Senhor o tomou para si, para não ver a morte. Você pode andar com Deus. Eu posso andar com Deus. Nós podemos andar com Deus. Não é impossível. Mas é complicado. Você tem o Espírito Santo de Deus para te fortalecer nas fraquezas. Você tem o Espírito Santo de Deus que te consola. Você tem o Espírito Santo de Deus que te conforta. Você tem o Espírito Santo de Deus que te fortalece. Você tem o Espírito Santo de Deus que vai guiando os seus passos. Seja uma pessoa direcionada por Deus. Deus não colocou um padrão impossível e falou: sigam. Ele deu o seu Espírito. O Espírito Santo habita em nós. E nós podemos sim cumprir a vontade de Deus. Nós podemos sim andar com Deus, ser pessoas que são conhecidas porque andam com Deus. O Senhor fala para Josué: tome cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então eu preciso tomar cuidado, porque há obstáculos para me fazer desviar. Há obstáculos para me tirar do foco. Há obstáculos para me tirar do objetivo. E eu preciso estar muito atento. Por quê? Porque tem obstáculos na direita e na esquerda. Tem obstáculos que vêm para nos enganar, mas ande por fé, ande confiando na palavra, siga aquilo que está escrito. Não venha querer tomar o caminho mais fácil, não venha querer dar o seu próprio jeito, porque o homem erra, o homem falha, o coração do homem é enganoso, mas fiel é Deus. O coração do homem, ele é corrupto de entendimento, mas fiel é Deus, para nos sustentar, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos ajudar. Aleluia! Quantas vezes nós nos vemos em situação que nós podemos tomar caminhos errados, e Deus levanta uma pessoa para falar: toma cuidado. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com aquilo. Geralmente Deus usa para quem é filho, o pai e a mãe. Louvado seja Deus por isso. Deus usa esposa, Deus usa esposo, Deus usa amigos. E eu estava ouvindo hoje um pregador falando que amigo não é aquele que você vê ou conversa todo dia. Mas amigo é aquele que pode passar meses sem encontrar. Quando você encontra, você não tem nem débito nem crédito. Quando você encontra seu amigo, ele não chega: faz tempo que eu não te vejo, por que você está sumido? Por que isso, por que aquilo? Não. Eu não devo nada para ele. Ele não me deve nada. Nós somos amigos. Amigo é uma pessoa que você não deve e não tem débito com ela. Então Deus usa pessoas. Deus usa pessoas que estão próximas de nós. Deus usa pessoas para nos consolar. Deus não usa coisas. Quando Paulo estava em adversidade, em 2 Coríntios 7, ele diz que ele tinha temores dentro dele e combates por fora, lutas. Mas ele falou: Deus que consola os abatidos, me consolou com a vinda de Tito. Tem gente que está esperando a consolação de Deus por uma bênção material, mas Deus está colocando pessoas no seu caminho. Deus está colocando pessoas para te consolar, para te confortar, para te fortalecer, para te ajudar, para te incentivar, para te levar além, para te levar a sonhar, para renovar a esperança. É Deus que coloca essas pessoas.
Dela não se desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E no verso 8 ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. A palavra precisa estar nos meus lábios e na minha meditação. Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não faz isso, não se aceita na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, pensa, avalia, remói, relembra aquilo que a palavra de Deus diz. Não é uma pessoa que tem uma memória extraordinária, até porque isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o Espírito nos faz lembrar aquilo que nós temos ouvido. Então, quando nós estamos nesse momento, o Espírito Santo ele faz lembrar, ele nos traz a memória, uma palavra, ele nos traz a memória aquilo que está escrito, aquilo que algum irmão pregou, ou falou, ou comentou. Isso é meditar, e aí você começa a pensar sobre aquilo, e você começa a se encher cheio do quê? Da palavra de Deus. Amém. Encher-se da palavra de Deus, do conhecimento das coisas de Deus, e você fica maravilhado. Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso. Meditar nela, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Lembrar, meditar, falar, para fazer com cuidado, tomando cuidado para cumprir a palavra de Deus. Eu não cumpro da palavra de Deus aquilo que eu concordo só, porque tem coisa que é difícil. Tem que crer que foi Jesus mesmo, tem que pedir muita graça para isso, sendo sincero. Como a palavra diz, para perdoar, amar os inimigos. Não é fácil amar o inimigo. Orar por quem te persegue, por quem te ofende, abençoar quem te maldiz. Mas o Senhor vai nos dando graça para fazer isso. O Senhor vai nos fortalecendo para fazer isso. O Senhor vai nos agraciando, Ele vai nos orientando por um caminho reto, Ele vai nos tornando cuidadosos nas coisas, para não viver conforme o mundo. O mundo tem um padrão. A palavra diz que o mundo, para nós não nos conformarmos com o mundo, por quê? Porque o mundo já tem uma forma, e a forma do mundo é o maligno. Aonde está isso? 1 João 5, o mundo jaz no maligno. Então a forma desse mundo é maligna, e quando nós queremos nos adequar a isso, nós estamos tornando uma forma maligna. Ande conforme a vontade de Deus, ande conforme um salvo, conforme uma pessoa que conheceu a Deus, uma pessoa que é amada por Deus, uma pessoa que vive o Evangelho. Por quê? E aí ele diz o porquê. Porque então farás prosperar o teu caminho. O meu caminho prospera por conta disso. Eu vou ter um caminho próspero. Por quê? Porque eu estou andando conforme a vontade de Deus. Eu vou ter um casamento próspero quando eu cumpro aquilo que Deus disse sobre o casamento. Quando o homem ama a mulher, como Cristo amou a igreja, que se entregou a si mesmo por ela, para santificar, lavando pela água da palavra, para apresentar a si, tal. Tanto a mulher ser submissa ao marido, como a palavra diz, como a igreja é submissa a Cristo. Quando os filhos honram os pais, eu não concordo, mas ali no texto não diz para concordar. Ali diz para honrar pai e mãe. Ele pode, seu pai e sua mãe pode ter 100 anos. Meu pai não tem, tá? Não olho para ele. Mas não importa. Eu sou casado. O mandamento não diz isso. Ele diz para você honrar. Enquanto você é filho, enquanto você é filha, você honra seu pai e sua mãe. Por quê? Para que te vá bem, se prolongue os seus dias sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então eu honro meu pai e minha mãe. Aí eu estava ouvindo o pastor Subirá falando, Luciano Subirá falando sobre esse texto.
E ele diz que a questão do honrar não é só aquilo que está na palavra. Porque aquilo que está na palavra é meu dever como cristão fazer. É aquilo que Cristo me ordenou. Honrar ali são as orientações que os nossos pais nos dão. As orientações que nossos pais nos dão. Mas da mesma forma, a palavra diz que os pais não devem irritar os seus filhos, mas admoestá-los na doutrina do Senhor. Eu não tenho que ficar fustigando meu filho, mas eu tenho que ensinar a ele a amar a Deus, a servir a Deus. Por quê? Porque uma hora o fruto vem. Nós não sabemos quando. A palavra diz que Manassés foi um rei ímpio, que fez abominações, mas nos últimos momentos dele de vida, diz que ele orou ao Senhor, ele se arrependeu e ele buscou andar conforme a vontade do Senhor. Por quê? Porque o pai dele o ensinou. Ezequias o ensinou. O orientou, falou, é assim que anda com Deus. Ele andou 40 e poucos anos, terrivelmente. Mas no fim, quando ele se viu no aperto, ele lembrou, ele falou, Deus do meu pai. E ele fez um concerto com Deus, uma aliança com Deus. E ele foi restaurado por Deus. Nunca é tarde. Fale de Jesus. Fale da palavra do Senhor. Cumpra aquilo que a palavra diz. Então você verá a prosperidade. A prosperidade na sua família. A prosperidade na igreja. A prosperidade no trabalho. A prosperidade nos estudos. O Senhor vai abençoar as suas mãos. O Senhor vai abençoar o seu trabalho. O Senhor vai abençoar aquilo que você tem feito, que você tem dedicado, aquilo que você tem realizado. O Senhor vai abençoar os seus relacionamentos. Deus vai fazer prosperar o caminho e prudentemente te conduzirás. Você vai andar com cuidado. Uma pessoa que guarda a palavra, que medita nela, que cuida, ela se torna uma pessoa cautelosa. Ela começa a olhar os problemas e ela foge. Ela começa a olhar as dificuldades, as adversidades, os laços do inimigo, e ela consegue ter cuidado, prudência para andar. Ela já não fica caindo mais. Ela fica firme. Deus fala para Josué, você vai prudentemente conduzir, você vai andar com cuidado. Terminando no verso 9. Não te mandei eu? É uma pergunta aqui. Deus estava falando, eu não te mandei? Mas que Deus é esse? O Deus que nós servimos. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que fez aliança com o povo. O Deus que entrou com mão forte no Egito e libertou os seus filhos do Egito, do cativeiro, daquele local de escravidão. O Deus que cuidou do povo, abriu o mar para que o povo pudesse andar por um caminho em seco. O Deus que proveu alimento dia após dia. O Deus que cuidou com uma nuvem guiando o povo e uma coluna de fogo. O Deus que livrou o povo de todas as armadilhas do deserto, escorpiões e cobras. O Deus que fez o povo forte para a batalha. O Deus que cuidou de todas as áreas do povo. Era o Deus de Josué. Qual Deus que tem nos mandado? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós vamos. É em nome dele que nós vamos realizar a obra. É em nome dele que nós vamos fazer as coisas. Eu tenho que me lembrar sempre que quem está me mandando é o Senhor. Aonde eu estou, o que eu vivo, é o Senhor que está direcionando. É o Senhor que está mandando. É o Senhor que está levando. É Deus. É o Senhor. Eu preciso me lembrar quem é. Esforça-te, tem bom ânimo. Eu preciso me esforçar.
Deus, ele dá graça, mas ele fala: se esforça, se põe à disposição, se coloque na intercessão, se coloque como alguém disponível, esforça-te, tem bom ânimo. Bom ânimo por quê? Porque a promessa de Deus é grande e ela vai se cumprir. Tem bom ânimo por quê? Porque o Senhor é comigo. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Esforça-te, tem bom ânimo por quê? Porque o Senhor é aquele que guerreia por mim, é aquele que peleja por nós. Tenha bom ânimo por quê? Porque eu não estou sozinho. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo porque Deus vai fazer o impossível. Tenha bom ânimo porque Deus vai realizar milagres. Tenha bom ânimo porque o Senhor está com você. Tenha bom ânimo porque você não está sozinho. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo das adversidades. Tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. A minha versão diz: por onde quer que andares. Tem versão que diz: por onde quer que fores, aonde quer que você esteja, o Senhor é com você. Não tema o inimigo, não tema a dificuldade, não tema as probabilidades, não tema os resultados, porque maior é Deus, maior é o Senhor, maior é o nosso Deus, para mudar a sorte de um povo, maior é o nosso Deus, para mudar a história de uma família, maior é o nosso Deus, para mudar uma história, para restaurar, para transformar, para libertar, maior é o nosso Deus. Eu não vou temer, eu não vou me pasmar, me assustar, porque o Senhor, teu Deus, você pode falar assim: o Senhor, meu Deus. Fala assim: o Senhor, meu Deus, Ele está comigo. Por isso, eu vou vencer. Por isso, eu vou triunfar. Por isso, eu vou alcançar a promessa de Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Oh, glória ao nome de Jesus.